Às vezes, a vida precisa bagunçar os seus planos para te apresentar os planos dela. Talvez o que você tanto queria não fosse seu, fosse só um empurrão para te fazer caminhar em direção ao que realmente te pertence. São as circunstâncias te mostrando que ali não era o seu lugar. Porque às vezes é preciso perder o que achava essencial para descobrir o que é verdadeiro. É incrível como é tudo tão milimetricamente articulado com o universo. Cada desvio vai te levando mais perto daquilo que vai fazer sentido, daquilo que vai te preencher, daquilo que é seu de verdade. E aí você entende, depois que passa, você percebe que no lugar certo, você brilha de forma diferente, de forma realmente especial. Olá, ouvintes e seguidores da Vibe Mundial. Quem lhes fala é Albino Duarte ao vivo, nesta sexta-feira, 10 de outubro, 12 horas e 3 minutos. Em Busca da Felicidade está começando. Mais uma vez junto ao seu coração, nessa sexta-feira chuvosa aqui em São Paulo. Amigos, a gente vai começar um papo muito legal e no final do programa fiquem aí porque eu vou falar para vocês qual é o evento que eu vou realizar presencialmente nesse final de ano para ajudá-lo a tirar as pedras e os pesos do seu ombro, tá bom? Então, amigos, vamos lá. Tem alguns sintomas que eu vou falar aqui que devem ser observados, porque tem gente que deixa aquilo passar batido. Então vamos lá observar aquilo que deve ser observado. Eu vou falar alguns itens para vocês se observarem nesse sentido. Falta constante de energia. Falta constante de paz. Determinados tipos de mal-estar físicos que são constantes e até mesmo inexplicáveis. Sim, porque tem gente que faz exame disso, exame daquilo, não dá nada e o mal-estar continua. Esses itens que eu falei, amigos, geralmente estão ligados ao fator da obsessão espiritual. Quando existem espíritos obsessores na sua aura e no seu caminho. E isso, é uma situação que precisa inevitavelmente ser tratada e o assunto tem que ser superado. Percebem? Na verdade é assim. Por que o obsessor entra na sua vida? Por duas razões, Por duas portas de entrada, digamos assim. Ou porque você já nasceu com esse espírito lhe acompanhando, ou porque você permitiu a entrada dele nessa vida por qualquer que seja a razão. Na verdade, nem é tão importante o motivo pelo qual esse espírito ou esses espíritos entraram na sua vida. O importante é você se libertar deles, para que você fique liberto e eles igualmente libertos. A libertação tem que acontecer para todo mundo. Percebem? Agora, vamos entender
o que é o obsessor e o que é o encosto, como popularmente é tratado aquele espírito que encosta em você. Muito bem. O encosto é aquele espírito que naquele momento ele está com você, porque você de repente adquiriu, né? Chamou aquele espírito inconscientemente, claro, porque você estava de baixo astral, ou porque você foi na casa de alguém e captou aquele espírito que estava lá, ou porque você foi num local que o ambiente era muito pesado, muito carregado e trouxe alguma coisa com você, né? E nesse pacote veio um espírito também, né? Que é um espírito perdido, digamos assim. Esses espíritos que estão pontualmente com você, apenas naquele determinado momento, são chamados de encostos. O encosto que acontece? Você vai tomar um passe, você vai num local bom de espiritualidade, ele já cai fora. Já te libertam daquele encosto e a vida continua e pronto. Tá? Agora, o obsessor é uma outra situação. O obsessor não é aquele que está com você de uma forma pontual, naquele momento. Não. É aquele que grudou na sua aura. É aquele que já existe na sua vida de uma forma crônica. Infelizmente, ele já está fazendo parte da sua vida porque ele grudou na sua aura. Então você tem uma energia grudada ali, uma presença grudada, mas é uma presença doentia, e isso traz inúmeros prejuízos para a vida de qualquer ser humano. O encosto, como eu disse anteriormente, é um peso muito menor, porque você vai num templo, você vai numa benzedeira, você vai em qualquer local de espiritualidade, lá te tratam, ou de repente a sua própria oração, por ser feita com fervor, ela te liberta daquele espírito. O obsessor não. Não, porque ele está grudado. Aí, gente, é mais complicado. Porque a obsessão, quando existe um ou mais espíritos obsessores, isso requer tratamento especializado. Não tem jeito. O obsessor está grudado. Se ele está grudado, não dá para arrancá-lo à força da sua aura. Não existe esse mecanismo. Percebem? Ele tem que ser gradativamente e suavemente desgrudado aos poucos da sua aura. É o que a gente chama, né, do trabalho da desobsessão, que nós também fazemos na nossa casa de Umbanda. Então, para as pessoas que frequentam o nosso templo, não é novidade o seguinte: tem gente que fica anos na desobsessão, mas não pode ter pressa. Não pode ter pressa, porque o trabalho tem que ser iniciado e devidamente concluído. E não é que você, por exemplo, só vai ter melhoras lá no final do tratamento. Não, ao longo do tratamento você vai ficando mais leve e, o que é mais importante, você vai ficando você mesmo. Você vai sentindo paz e vai dizendo para você mesmo: esse aqui de agora, de hoje, esse sou eu. Inclusive, lá no nosso templo existem relatos assim, né? Eu já contei para vocês de uma senhora que ficou uns 5 anos no tratamento da desobsessão. Mais ou menos 5 anos. E outro dia, o meu mentor, o Marco Antônio, perguntou para ela: vem cá, diz uma coisa para mim. Na sua opinião, quanto você melhorou depois que você passou pelo tratamento da desobsessão? E ela respondeu sabiamente: 90%, o resto é comigo. Olha, gente, uma pessoa simples, falar uma coisa com tanta sabedoria, melhorei 90%. O resto agora é comigo. Eu é que tenho que manter a minha paz. E as pessoas melhoram muito.
E esse trabalho da desobsessão é mais ou menos uma vez por mês, não é que a pessoa tem que estar lá todo dia, toda semana. Eu acho que todo ser humano, na minha opinião, eu estava até comentando com uma amiga minha, eu acho que todo ser humano, sem exceção, precisaria passar pelo menos uma vez pela desobsessão e, se possível, por um bom terapeuta, pelo menos uma vez. Porque todos nós estamos aqui no planeta e nós temos coisas para resolver, nós temos itens para superar, tanto no campo espiritual quanto no campo psicológico. Todos nós temos muitas pendências para resolver. Eu acho que a desobsessão é fundamental até para aquelas pessoas que não estão acometidas por esse processo, no mínimo para elas sentarem na cadeira, porque existe a cadeira que a pessoa senta para esse tratamento, no mínimo para ela sentar naquela cadeira e receber uma energia para que ela não entre no futuro em quadros de obsessão espiritual. Percebem? Então, eu falei aqueles sintomas para vocês porque é mais ou menos comum que as pessoas que estão, não é acompanhadas de um encosto, de um simples encosto, não. As pessoas que estão acompanhadas por processos de obsessão espiritual, né? Que elas fiquem atentas. Se você, porque essas pessoas que estão acompanhadas, elas têm esses sintomas aqui, então todo mundo tem que ficar atento, percebem? Os sintomas, eu vou repetir para você, porque as pessoas que estão no processo, geralmente elas têm esses sintomas aqui. E quem não tem, fica atento, de repente um vizinho seu pode ter, um filho seu pode ter. Essa falta constante de energia, né? Tem gente que faz todos os exames de laboratório e tem uma falta constante de energia. Falta constante de paz, aquela conversa. Eu não sei por quê, mas eu não tenho paz nesse mundo, eu não tenho paz nesta vida. E determinados tipos de mal-estar físicos, aquela coisa que nem você entende, nem o médico entende o que está acontecendo, e são determinados tipos de mal-estar que acontecem de forma constante. Nessas situações, geralmente existe um processo de obsessão espiritual ou auto-obsessão, que é quando a pessoa está se obsediando com os padrões negativos de pensamento e sentimento. Fiquem atentos. Quem tiver esses sintomas, quem tiver alguma dúvida, procure um local idôneo para verificar se não existe um processo de obsessão ou auto-obsessão. Porque se existir, a sua vida não vai decolar. Como é que a sua vida vai decolar com uma corrente segurando os seus pés? Como é que um pássaro vai voar se tem uma pedra pesada amarrada nas asas dele? Não tem como. Só que tem gente que não se liga, procura um tratamento, procura outro, tudo bem, a medicina é fundamental, só que a gente tem que estar muito atento para os processos da obsessão ou da auto-obsessão, porque nesses processos você se joga para baixo. Você se joga para baixo. É que nem nadar com um peso grudado no seu corpo que vai te jogar para baixo. Percebem? Na espiritualidade não é só procurar o líder, o pai de santo, a benzedeira, pedindo abertura de caminhos. Não é só isso. Tem que tirar o peso. O peso, que não é um peso saudável, porque os problemas normais da vida existem para todo mundo. É o peso normal que o ser humano tem que lidar com ele. E isso é uma coisa. Agora, o peso da obsessão é um peso muito alto, muito forte.
e que vai lhe jogar para baixo. Percebem? Então fiquem atentos. Sente alguma coisa inexplicável, já tentou aqui, já tentou ali e a solução não vem? É possível que nessas situações exista alguma coisa ligada à obsessão ou à auto-obsessão. Já imaginaram perder não, porque a gente não perde, mas passar pela vida com pouquíssima paz, com pouquíssima alegria, até sem saber por quê? Porque tem gente que fala assim, eu não estou com um problema maior, meus filhos estão bem, meu trabalho está bem, mas eu não sinto paz, eu sinto um aperto muito grande que nem eu sei de onde vem. Então, vamos observar com calma isso. Provavelmente, aí tem um peso maior, que é o peso da obsessão ou da auto-obsessão. E isso tem que ser tratado. É como eu digo, não é ir apenas num local de espiritualidade, pedir por emprego, pedir paz para o companheiro, pedir abertura de caminhos, pedir prosperidade. Não é só isso. É verificar a aura. Como é que está a aura? É o que a gente chama de check-up da aura. De repente tem uma coisa escondida ali, uma coisa que está te sabotando. E se for alguma coisa ligada à obsessão ou auto-obsessão, não adianta se iludir que vai resolver da noite para o dia. Isso requer tratamento especializado, e os resultados são fantásticos. É como um pássaro que você abre a gaiola e ele sai voando. É isso aí, amigos. Eu queria alertá-los nesse sentido. Energia negativa encostada é uma coisa, a gente tira. Encosto ali no pedaço, a gente tira. Porque o encosto não está grudado na sua aura, como o nome já fala. Ele está encostado. É simples para retirá-lo. Agora o obsessor não, ele está grudado. E precisa muita atenção, muita habilidade para lidar com esse processo. Tá bom? Agora, meus amigos, a dica, deixa eu primeiro falar quem eu sou, para quem está me vendo pela primeira vez. Eu sou Albino Duarte, presidente do Templo Marco Antônio, que existe há 51 anos. Nós fazemos um trabalho lindo de Umbanda. Anote aí o site para você verificar as nossas atividades e nos fazer uma visita, conhecer o nosso templo, www.tema.org.br, tema.org.br. Eu estou no Facebook Albino Duarte. Pode mandar o seu convite, apenas que eu não aceito convites com perfil restrito. Porque como é que a gente vai aceitar o convite para ser amigo de uma pessoa que você nem sabe quem é? Você quer conhecer o seu amigo. Então pode mandar o convite sem o perfil restrito. E no Insta, Albino Duarte, número 1. Amigos, no dia 14 de dezembro, eu vou realizar lá no nosso templo presencialmente, porque eu acredito que tem coisas que não tem jeito, tem coisas que não funcionam no modelo virtual, porque você precisa olhar a pessoa, olhar os olhos da pessoa, sentir a energia da pessoa presencialmente. Então haverá uma palestra que se chama Removendo Pedras. Porque todos nós carregamos pedras nos ombros, peso nos ombros, uns mais, outros menos. E essas pedras são das naturezas mais variadas. O objetivo é bater um papo com as pessoas, explicando algumas coisas importantes, dando dicas importantes. E depois nós faremos um ritual para remover energeticamente todos os pesos
que Deus nos permitir naquele momento em relação a cada uma das pessoas, para que você possa ser mais feliz, não apenas no final de ano, não apenas ao longo do ano que vem todo, né? Mas na sua vida como um todo e nos próximos anos da sua vida, viver com menos pesos, mais saúde, mais leveza, mais alegria e com muito mais possibilidade de viabilizar as suas metas aqui no planeta. Dia 14 de dezembro, às 15h30, lá no nosso templo, que fica na Avenida Nova Cantareira, no Alto de Santana. São poucas vagas, vagas limitadas. E preço promocional. E a gente pede, por favor, para as pessoas que só façam inscrição quando realmente tiverem essa meta de estar conosco. Porque de repente a gente perde vaga, deixa de dar para uma outra pessoa porque não tem mais vaga e a pessoa não aparece. Então pensem bem, se tiverem vontade, façam a inscrição com o Inaldo, meu assistente. Telefone do Inaldo, que funciona como WhatsApp e telefone comum, 11 São Paulo, 99757 6313, 99757 6313. 14 de dezembro, 15h30, no nosso templo, para que você tenha condições mais saudáveis de vida e menos pedras, menos pesos no seu ombro, não importa de que natureza sejam esses pesos. Tá bom? E nós estamos aqui na Mundial todas as sextas-feiras, às 12 horas, sempre falando sobre conhecimento, autoconhecimento e, acima de tudo, espiritualidade. Eu vou repetir o site do nosso templo, tema.org.br, www.tema.org.br. Telefone 99757 6313. Nós estamos no mês de Mãe Aparecida, a padroeira do Brasil. E nesse momento nós pedimos à padroeira pelo nosso país tão necessitado de paz, de harmonia, de estabilidade. Pedimos pelo nosso país, pedimos por toda a população brasileira, pedimos pelos nossos lares, que exista uma energia de paz nos nossos lares. Pedimos pela nossa mente, pelo nosso coração, pela nossa saúde e pela nossa vida. Que Mãe Aparecida nos abençoe hoje e sempre. Fiquem com Deus. Sexta-feira estaremos de volta com muita, muita alegria. Até breve, meu amado Brasil.